Presunto, a temperatura está muito alta e queria saber o que você achou do jogo, da estreia do Cruzeiro ontem e desse momento conturbado que vive o Cruzeiro na temporada com 3 derrotas consecutivas. Vamos lá. Eu acho que uma coisa precisa ser pontuada. O Cruzeiro jogou 6 tempos com o seu time principal dentro desse campeonato, dentro desse ano, né? 6 tempos. Desses 6 tempos, o Cruzeiro foi melhor em 4. Na minha visão, o Cruzeiro foi melhor em 4. Primeiro tempo contra o Atlético, primeiro tempo contra o Botafogo. Mas isso não serve de nada. Serve de nada. Só quis destacar porque eu não acho que o time esteja jogando tão mal assim. Não acho que o time esteja jogando tão mal assim. O que eu percebo é que o Tite ainda tá tateando. A impressão que eu tenho é que o Tite ele tá tendo que sentir o futebol brasileiro de alguma maneira, cara, como se ele estivesse vivendo uma fase de adaptação há 2 anos. Porque ele ficou... O sentimento que eu tenho é que o período que ele ficou na seleção foi o período em que mais se evoluiu o futebol brasileiro em muito tempo. E aí ele não participou dessa atualização, dessa mudança de nível. O sentimento que eu tenho é esse, que o futebol brasileiro mudou muito o seu nível de competitividade nesse ciclo que o Tite estava na seleção. E ele ficou meio alheio a isso. O trabalho dele no Flamengo foi terrível, 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 terrível. E esse início de trabalho do Cruzeiro é, na minha visão, equivalente ao trabalho do Jardim inicial no ano passado. Foi tão ruim quanto. Então, eu acho que o Tite precisa acordar, despertar, ter um pouquinho mais de ímpeto, de força, porque às vezes eu olho para a beira do campo, é o Matheus que está dando orientação, é o Matheus, quando a gente vê imagem de treino, é o Matheus que está dando treino. Então, isso não pode acontecer. O Matheus é o auxiliar dele. O Matheus é o auxiliar. O Tite precisa assumir um pouquinho mais ali, porque ele é uma figura de respeito, ele é uma figura de moral. Eu acho que isso precisa ser colocado na prática, porque o sentimento que eu tenho é que o maior defeito desse time do Cruzeiro não é falta de capacidade técnica e nem falta de um bom trabalho tático. É um time acomodado dentro de campo. Tem um lance do Matheus Pereira que chega a ser constrangedor. A bola vem na direção dele dentro da área e ele não chega nem perto de tentar ir na bola. Nem perto de tentar ir na bola. Uma manhaca para poder competir pelas divididas, para poder brigar contra o Atlético. A maior distância do jogo não foi técnica nem tática. A maior distância do jogo foi a vontade. O Atlético ganhou todas as divididas pelo alto, por baixo, na raça. O Atlético engoliu o Cruzeiro nesse sentido e o Cruzeirense sabe disso. E contra o Botafogo, mais uma vez. O Cruzeiro, até o momento do jogo que o time consegue jogar bem, dominar taticamente, desenvolver a sua capacidade técnica, o Cruzeiro vai bem porque é um timaço. O problema é quando apresenta-se a adversidade. O Cruzeiro vai muito bem. Se o jogo se desenhar, o Cruzeiro fizer 1-0, 2-0, o Cruzeiro vai dar um show. O problema é quando a adversidade se apresenta ao Cruzeiro, a impressão que eu tenho é que o time não consegue sentir essa adversidade e superá-la. E às vezes, pior ainda, que o time não tá nem tão afim assim de superar a tal adversidade. Ontem, em vários momentos do jogo, eu tive um incômodo tremendo com a preguiça que alguns jogadores tiveram dentro de campo. A falta de vontade, a falta de ímpeto, tanto que hoje aconteceu uma reunião. Não sei se ela já acabou. Acredito que deve estar rolando, se bobear. Tem uma reunião que foi marcada para hoje à tarde. Que o Pedrinho está mais uma vez assumindo a frente, estando na frente, ele, o filho. Ano passado, o Pedrinho teve papel fundamental para a virada de chave. É ele que assume a bronca contra os medalhões, abraça o Jardim e o time vira naquele jogo contra o Bahia, contra o São Paulo. Então, mais uma vez, o Pedrinho fazendo muito mais do que é até da parte dele, por amor ao Cruzeiro e mostrando que o time do Cruzeiro pode oferecer muito mais, pode entregar muito mais. O presidente dá tudo. É como se o pessoal aqui da rádio, nossos presidentes, né, os Lapinhas, o nosso coordenador Dadá, o nosso diretor, o Léo, desse bons equipamentos, boas estruturas, bons salários, boas condições de trabalho, um ambiente gostoso, e a gente chegasse aqui e ficasse de sacanagem, de vagabundagem no ar. Não tô falando que os jogadores estão fazendo isso. Tô falando que se a gente fizesse, seria um absurdo. Seria um absurdo. Então, é hora de dar um choque de realidade para esses caras acordarem para o que tem que ser o ano do Cruzeiro. Acabou a brincadeira. Acabou a história de vamos competir, vamos brigar por vaga na Libertadores. Esse time foi montado para ser campeão. Esses jogadores precisam acordar porque já perderam 3 pontos de forma humilhante. É hora de levantar a cabeça e começar a brigar pelo título. O Presunto tem razão nesse desabafo, nessa mensagem. E acho que é importante. A gente tem muita coisa para debater a respeito desse início de temporada do Cruzeiro.
aqui no programa de hoje. E eu acho que, assim, uma derrota por 4-0, como foi ontem, ela, obviamente, ela precisa causar danos. Quando eu falo causar danos, quem tá lá dentro precisa se sentir incomodado e pressionado com uma derrota por 4-0. Isso tem que acontecer. Mas a gente também, do lado de cá, a gente precisa olhar pro que foi o jogo e saber que o 4-0 não conta tão bem assim a história do jogo. Até os 30, 31... O segundo gol do Botafogo foi com quanto tempo? 31? Eu acho que foi com 31 minutos do segundo tempo, o segundo gol do Botafogo. E até aquele momento, o Cruzeiro poderia ter empatado o jogo, teve chance para empatar o jogo. O Cruzeiro não fez um jogo horroroso contra o Botafogo, foi humilhado pelo Botafogo e perdeu por 4-0. O Cruzeiro competiu com o Botafogo por 30 minutos, de igual para igual. Em alguns momentos o Cruzeiro foi melhor do que o Botafogo, em outros momentos o Cruzeiro foi pior do que o Botafogo, em 75 minutos. E nos últimos 15, depois de tomar o segundo gol, o Cruzeiro desandou completamente. Acho que isso precisa preocupar muito. Acho que a forma como o Cruzeiro desandou depois do segundo gol precisa preocupar. E acho que o resultado como todo precisa machucar, precisa doer. O Tite falou muito depois da derrota contra o... me ajuda, Amanda? O último jogo do Mineiro. Democrata. Contra o Democrata. O Tite falou muito em dor, que a derrota dói. E tem que doer mesmo. A derrota como a de ontem tem que doer muito. No jogador, no elenco, a pressão tem que acontecer. A presença da diretoria, a cobrança, ela tem que acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ter um entendimento do que é o todo e do que foi o jogo. Para não confundir as coisas e virar tudo um problema maior do que ele já é. O Cruzeiro tem um grande problema na mão. O Cruzeiro tem 4 derrotas em 6 jogos na temporada, mas não dá para transformar esse problema em algo ainda maior. Não sei se você concorda com isso, Amanda. Concordo sim, Grícia. Só acrescentando, além de tudo que vocês dois falaram, acho que o Cruzeiro também precisa tentar entender o motivo pelo qual, mesmo nos momentos bons da equipe, como o Presuntinho citou, o primeiro tempo no Clássico, o primeiro tempo de ontem também, mesmo sendo bons primeiros tempos, ainda assim é insuficiente para o Cruzeiro estar vencendo. E isso é preocupante. Uma coisa é você conseguir desempenhar um bom papel dentro do campo e você ter a seu favor o resultado positivo. Para ir para o vestiário, para você conversar com mais calma, para você fazer um planejamento também nesse intervalo que possa te oferecer uma segunda etapa diferente. O Cruzeiro no Clássico, ele não consegue fazer isso, ir por um intervalo saindo à frente, estando à frente. A mesma coisa ontem. O melhor momento do Cruzeiro foi insuficiente para o Cruzeiro conseguir deixar o placar a seu favor.